Sejam muito bem-vindas para mais uma live aqui, Quebrando Padrões. Essas lives de aquecimento que estão acontecendo todos os dias até segunda-feira, que será finalmente o início do nosso curso. Nosso curso gratuito, onde você vai fazer a principal ferramenta que é usada dentro do Vida in Flow. Vida in Flow, que é essa escola de autoconhecimento, onde você usa o caminho da sua ancestralidade, os conhecimentos da sua ancestralidade, para transformar as coisas que você tem tentado mudar no dia a dia, na sua própria vida, padrões que você tenta romper e não vem conseguindo. Então esse é o nosso principal trabalho dentro dessa escola, e eu venho abrindo pouquinho a pouquinho para vocês entenderem do que a gente fala, do que a gente está fazendo, e principalmente para você poder se beneficiar. Na próxima semana, quando a gente sentar para fazer esse genograma, eu vou guiar vocês num passo a passo. Você pode não saber nada da sua ancestralidade, pode não ter informações dessas pessoas da sua família, esses que vieram antes, mas provavelmente você tem alguns padrões da sua vida que se repetem e você já percebeu que tem alguma coisa errada. Porque você já tentou sozinha, você já tentou com terapias, você já tentou resolver essas questões e elas continuam se repetindo na sua vida. Seja na questão financeira, seja na questão de relacionamentos, na própria saúde. Uma forma de pensar que parece que você mesma torce para outro time, você não joga no seu próprio time. Então é isso tudo que a gente resgata fazendo esse trabalho. Então não perca essa oportunidade, convido do fundo do meu coração, assim, para que você se dê esse momento. Serão 3 aulas gratuitas na próxima semana, destinadas especialmente para você olhar para o seu genograma. Então, André, mas eu não tenho genograma. Pois é isso mesmo que a gente vai fazer lá. A gente vai fazer o genograma do zero. Mesmo você que já tenha feito o genograma em algum outro lugar e sentiu que não entendeu bem para que funcionou, lá você vai entender por que essa é uma ferramenta tão importante para a gente. Gente, muito boa tarde, sejam muito bem-vindas todas vocês nesse feriado, né, Sexta-feira Santa. Minha casa está cheia de pessoas aqui, minha família está aqui, vieram almoçar comigo, sobrinhos, pai, mãe, irmãos. Então eu sei que você também aí que talvez abriu essa brechinha para estar aqui nessa live, você provavelmente também, pode ser que sim, esteja com a sua família, e vamos fazer valer a pena. Então nessa live de hoje eu vou dar voz para pessoas que já fizeram esse processo, para você entender que Vida in Flow não se trata somente de fazer um genograma, não se trata somente de ficar endeusando a nossa família, sabe? Quando você fala assim, tá tudo perfeito, porque é meu pai, porque é minha mãe, sabe? Tá tudo em ordem, era isso mesmo que tinha que ser. Não, a gente vai precisar reconhecer a força, assim, desse pai, a força dessa mãe, mas se tiver algo na nossa história que impede de a gente ver, sentir o amor, sentir essa base dos pais, é isso também que a gente limpa aqui. Então, todas mais uma vez muito bem-vindas. Eu vou primeiramente aqui, colocar isso aqui no modo, como que chama? Não perturbe, né, para eu não receber ligação. Muito bem. Agora, eu vou mandar essa live lá no grupo gratuito das pessoas que já se inscreveram para o Quebrando Padrões com o Genograma. Se você ainda não se inscreveu, aproveita essa brechinha, vai lá no link da bio, se inscreve para esse curso gratuito e a gente já vai começar a nossa live. Minha convidada já está aqui. Só vou mandar aqui para... Muito bem, então muito boa tarde, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a Andréia Rocha e nesse perfil eu ajudo mulheres a reconhecer e romper padrões familiares para nunca mais serem vítimas da própria história. O momento que você passa a olhar para a sua ancestralidade, desbloquear e receber. Olha isso, eu olho para minha história, eu desbloqueio, eu recebo e eu ajo. A partir desse momento, você passa a escrever sua própria história, independente do que foi vivido antes de você, no momento que você percebe que você já está rompendo padrões. Então tem todos esses passos na frente, né? Eu preciso sim reconhecer, esse passo vocês vão receber de forma gratuita aqui, né, de mim. A gente vai fazer junto na próxima semana no nosso curso gratuito. Quem não está inscrita precisa se inscrever. Lembra que é gratuito, gente, é uma ferramenta que eu sempre cobrei para entregar. Vocês vão ter essa oportunidade de fazer junto comigo, né? Reconhecer
entender, né, os padrões que você repete, reconhecer também esses padrões e ter a força que você precisa para agir, porque vamos e venhamos, né? Quantas vezes você não sabe exatamente o que você precisa fazer na vida para modificar algumas situações que você vive, e mesmo com tanta informação, com tanta ferramenta, com tanta técnica, você continua no mesmo lugar. Seja você, não importa a sua profissão, não importa a sua idade, você percebe que tem algo invisível que te impede. Então hoje, já que estamos num feriado, um feriado crístico muito importante, onde foi o que foi dito hoje no nosso grupo fechado, né, dentro do Vida em Flow, algo hoje morre e algo renasce também, né, com essa morte. E a gente precisa entender que a gente, desse lugar de buscadora de crescimento pessoal, de autoconhecimento, nós estamos o tempo inteiro procurando o quê? Ser algo melhor, ser algo diferente. E as nossas identidades e prisões invisíveis impedem com que a gente seja essa nova pessoa. Então a gente precisa entender que algo precisa morrer para que algo venha de novo. Então eu olho para minha ancestralidade, eu reconheço os padrões, reconheço os meus próprios passos nessa vida, né? Eu brinco, eu tenho 42 anos, são 42 anos andando com as minhas próprias pernas, né? Então assim, e a partir daqui eu escrevo minha própria história, eu escrevo a minha nova história. Então vamos convidar uma pessoa aqui muito especial. Lana, se você puder já mandar aqui para mim o convitinho, né? Você clica aqui em participar da reunião. Vocês vão conhecer uma pessoa, como várias, dezenas de mulheres que já passaram por essa escola, e vocês vão poder fazer perguntas para ela mesma. Lana, vou esperar você solicitar aqui a chamada e vamos ver o que ela tem a dizer. O que você gostaria de saber de uma pessoa que já viveu esse processo? Não só fez o genograma, mas viveu esse processo. Então tem a dona Adriana Velar, que está aqui também, que se está ouvindo pode solicitar. Aqui a Lana pediu, depois eu vou chamar a Drica. Lana, vamos lá. Eu tô curiosa, hein? O que você perguntaria para uma pessoa que já viveu esse processo, que não tenha sido eu, né? Porque às vezes você tá me ouvindo aqui fazer as lives todos os dias, você fala assim, para André é fácil, né? Deixa eu ver, saber de quem passou, né, por esse processo. Lana, querida, seja muito bem-vinda, boa tarde. Deixa eu Boa sentar aqui tarde. minha carona, né, nesse perfil aqui. Lana, como você tá hoje? Tá tudo bem? Tudo Bem-vinda. bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde a todas as mulheres aí. Você, maravilhosa, né? Como sempre, ajudando as mulheres a crescer, a evoluir, que é o nosso propósito, não é ideia? Exatamente. Vocês vão perceber assim, né, que a gente não tem a cura que acontece dentro da escola, ela não é vertical, sabe? Eu tô aqui em um trono falando faça isso, faça aquilo, não. É uma cura coletiva. Por isso que eu trabalho em grupo. Apesar de trabalhar em grupo, todo o trabalho é individual, porque você vai ter o tempo inteiro você ali lidando com as suas próprias questões. O genograma é uma ferramenta de muita individualidade, né? Então, mesmo que a gente esteja ali em grupo, o que vai acontecer? A gente vai potencializar a cura. Às vezes eu ainda não percebi um padrão que eu vivo, mas quando alguém no grupo manifesta uma dor, alguma coisa, eu falo assim, nossa, minha mãe passou por isso. E através dela eu acabo também trazendo essa cura para dentro de mim. Então, para a gente direcionar aqui essas perguntas, eu tenho 3 perguntas para fazer para a Lana. E se vocês tiverem, a Lana vai ficar aqui e vai responder a pergunta de vocês também. Vamos Então, lá. Lana, você participou, se não me engano, da turma 4 do Vida em Flow. Foi mais... Passou um tempo ainda nas outras turmas, né? Vivendo ali, né, alguns momentos. Nos tornamos amigas. Nós éramos, né, conhecidas, mas a gente se aprofundou numa amizade. E isso ficou mais forte depois do processo do Vida em Flow. Isso acontece também muito, né? Quando as pessoas entram, a gente acaba trocando tanta vulnerabilidade que é praticamente impossível que não nos tornemos amigas, que não nos queremos bem, né, umas às outras, não só comigo, mas entre as mulheres isso também acontece. A Lana teve a oportunidade também de trazer logo em seguida a própria filha para viver esse processo, né? Então, aqui um beijo, Luana, que eu sei que você vai assistir nessa live em algum momento. Então, Lana, conta para mim
qual, assim, né, quando você ouviu falar de vida em flow e pensou, ai, entro, não entro, porque são todos os cursos que a gente faz, ai, né, será que vai ser mais um curso? Então, já vou tacar essa pergunta aqui no seu colo, né? É. Qual era o seu maior medo para antes de entrar no Vida em Flow, assim, sabe no momento de você falar assim, tomar a decisão de fazer? Porque saber, você meio que sabia mais ou menos, mas assim, qual foi o seu maior medo? Porque eu tenho certeza que isso vai ajudar alguém que esteja aqui pensando, né, nesses processos. Eu acho que eu penso que, lembrando agora, que o maior medo, pensando, eu não queria, eu estava com uma resistência para entrar, lembra? Eu tinha uma resistência, ao mesmo tempo que eu estava tão aberta, que eu já estava, né? A gente se encontrou num evento onde a gente também estava fazendo um processo de cura, mas ao mesmo tempo que eu estava tão aberta, naquele momento eu me senti resistente. Olha que paradoxo, né? Querendo e ao mesmo tempo resistindo. Que é exatamente isso, esses padrões inconscientes que estão na nossa mente, que acaba, né? Fazendo que a gente, não, acho que não é o momento. Porque, não, eu estou me sentindo muito plena, estou me sentindo bem. Pensava que não era necessário dar esse passo naquele momento, mas pensando aqui, era mais por conta mesmo de acho que uma crença, esse padrão me segurando, sabe? De Uhum, realmente evoluir. Porque a uhum, gente está sempre buscando se melhorar, mas parece que algo está te puxando ainda para trás. uhum. Então, para mim, acho que lembrando foi uma resistência que eu tive. Mas aí, como você é amorosa, sempre atenciosa, né? E entra que vai ser muito incrível. E eu falei, ok, vou entrar. Uhum. Entrei e realmente foi transformador ali para mim. Teve várias chaves, né? Várias Olha chaves que. que, olha que você está falando, e eu já vou pegar o gancho aqui da 225, 2025 Dalvis. Eu queria saber seu nome, hein? 2025 Dalvis. Ela perguntou assim, tá? Vou jogar aqui para você, porque vai pegar um gancho com o que você está falando. Eu gostaria de saber se ela ficou 100% satisfeita com o programa e qual mudança foi mais significativa. Excelente pergunta. Muito boa, muito boa. Então, exatamente, teve várias chaves, mas para mim, uma das chaves que mais me fez realmente acontecer a minha mudança foi o fato de descobrir que eu era responsável por tudo que me acontecia. Eu era responsável pelos meus atos. E isso foi uma das coisas que mais me impactou. No entanto, que quando, eu não esqueço a minha reação de que quando eu fui ouvindo aquilo, tudo que a Andrea, né, ia falando durante a aula, eu fui me reconhecendo. Porque eu também estava muito aberta para isso. Porque isso é um dos pontos que quem realmente quer a mudança, ela tem que estar aberta para ouvir e internalizar, receber o que ela está ouvindo. Porque é muito comum, na hora que fala que você tem que ter a sua autorresponsabilidade, e a gente não querer. Não, eu não posso, eu sou tão boa, eu sou isso, eu sou aquilo. Inclusive, nessa época, eu vivia também uma fase que eu sempre responsabilizei o meu marido, porque a gente sempre busca alguém para querer culpar. Essa é o ser humano tem o hábito de fazer. É alguém que é responsável pela minha felicidade. Se eu estou insatisfeita com alguma coisa, foi culpa do marido, foi culpa do filho, do pai, da mãe, a gente está sempre buscando. E ali naquele momento, quando eu ouvir em em determinado momento da aula, aquilo eu fui desmanchando. Tudo aquilo que eu acreditava sobre, não, eu sou boa, eu sou bem resolvida na vida. Não, vamos lá, vamos fazer esse curso, mas eu estou muito bem, né? Ali foi caindo essas máscaras, sabe? Uhum. Então esse para mim foi um dos grandes pontos de virada na minha vida, foi esse. Teve Ó, e só muitos. para não ficar para trás, ela perguntou bem assim, ó. A Daisy, viu? Obrigada, Daisy, de novo pela pergunta. Eu gostaria de saber se ela ficou 100% satisfeita com o programa. Com certeza, porque ali foi um ponto, como eu disse aqui, quando eu percebi que a autorresponsabilidade era minha,
eu entendi que o poder de transformar a minha vida era meu, de mais ninguém. Então, com certeza, o programa valeu 100%, porque só de ter trazido, da forma como a Andrea conduziu tudo isso, e eu realmente entendi isso, esse meu papel, que quando eu coloco, quando eu estava colocando a culpa em alguém, eu estava dando o meu poder para outras pessoas. Entende? E quando eu retomei, entendi que era meu, eu posso mudar a minha vida. Aí começa a verdadeira cura, tá? Então, assim, ai, mas nossa, como assim eu, né, sou a culpada? Mas fica tranquila, porque como a Lana tá dizendo, isso é um processo a ser vivido. Não é uma frase pronta que a gente vai ficar Não. lá e vai ficar acreditando na frase, vou ficar repetindo essa frase aqui e uma hora vai dar certo. Não, é um processo, gente. A nossa mente, ela está assim o tempo inteiro fazendo a gente viver no modo automático, viver mais do mesmo. Você pode viver anos. Você pode parar aqui e escrever hoje aqui as suas maiores frustrações que você tem. Você sabe até o caminho para sair dessas frustrações. Você sabe o que você precisa fazer. E você não fazer nada. Você achar que o tempo vai resolver, o tempo vai te dar resposta. Aí quando for lá, daqui a 5 anos eu vou te encontrar e vou falar para você, pega lá o papel, vamos dar uma lida. Você vai perceber que você vai continuar da mesma forma, porque uma vez que a mente aprendeu dessa forma, lembra, ela vai economizar energia. Eu vou intercalar nossas perguntas, tá, Daisy? Então eu vou fazer a próxima aqui, daí eu vou responder essa aí. Vou ver se essa aí eu acho que é mais minha do que da Lana. Mas, Lana, qual foi a sua maior superação no programa? A minha maior superação no programa foi, acho que exatamente saber que a força estava em mim, entendeu? Porque a gente fica muito congelada mesmo por esses padrões que nós repetimos. Nós ficamos, a gente vai achando que eu não tenho força, eu não tenho capacidade para fazer tal coisa, fazer isso ou aquilo, algo que eu realmente queira fazer, entendeu? Então, para mim, né, você também participou desse momento quando aconteceu, que você mesmo falou, Lana, você pode, e eu fui lá e fiz. Oh, Mas não, essa conversa não pode ficar entre a gente, você vai precisar contar para elas. ele vai precisar de mais tempo nessa live, mas Não, enfim. assim, ó, faz assim, de forma sucinta. Que a Lana trabalhava antes, o que a Lana trabalha agora, o que é o processo que ela tá vivendo hoje, que teve coragem de botar a cara para fazer uma coisa, que tinha medo antes, ou não se via naquele papel, e depois disso ela passou a fazer. Sabe por quê? A gente falar de uma superação de uma forma prática. Por exemplo, né? A Lana entrou e ela tinha essa sensação de ser já muito boa, perfeita, chegou lá, quebrou a cara, né? Desmoronou, mas por quê? Lembra que eu falei no começo da live? Algo precisa morrer para que algo renasça. Então, essa superação que você viveu, ela não é só uma superação de deixar você, agora eu sei, eu vou continuar aqui lavando minha louça, sabe? Você foi, você pôs a mão na massa, você pôs a sua voz no mundo. O que você passou a fazer, Lana? Quando você Exatamente, eu saiu, comecei a colocar minha voz no mundo. Tenho, né, meu Instagram, eu trabalho também como terapias de energia e fui fazer o que eu queria fazer, levar a minha voz a ajudar também outras mulheres com o que eu faço, com alinhamento energético, com reprogramação mental, todas essas coisas, mas eu nunca me achava capaz de fazer isso. Mesmo porque ele também já foi o passo, né? Eu nem sabia desse potencial todo que eu tinha. Eu fui ali, naquele momento, eu estava buscando algo que me incomodava. Como eu senti uma dor, eu tinha uma dor dentro de mim. Um vazio, que é aquele vazio interno que nada supria esse vazio. Porque quando a gente tem um vazio interno, nada externo vai suprir. Eu precisava me encontrar. E quando eu participei, eu fui aos poucos. É um processo. Não foi assim, né, Déia? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. E você tem que estar sempre ali acompanhando, ouvindo. É aquela história. Você tem que estar sempre perto do braseiro. Quando a brasa fica longe do braseiro, ela se apaga. Então você tem que estar num ambiente onde essa brasa se mantém acesa, para você ir tendo essa força. Porque a nossa mente, ela quer o quê? Sempre puxar, os nossos padrões, eles estão sempre puxando a gente para trás.
E Uhum. você fazendo isso, caminhando, sempre caminhando perto ali de um ambiente onde você fortaleça essa sua nova identidade, você vai cada vez mais ganhando confiança em cada ato, cada atitude, coisa que você vai fazendo, você vai ficando mais confiante em si mesma. Então também ali aconteceu esse passo. Eu tô aqui hoje no Instagram fazendo o meu trabalho, realizo o meu trabalho em virtude daquele passo que eu dei lá atrás, sabe? O efeito borboleta. Você É. bateu uma asa e aquilo foi acontecendo muitas coisas ao longo dos anos, tá? Não é uma coisa que aconteceu em um mês. Por isso que a gente tem que ter gostar do nosso processo de evolução. Uhum. Olha que importante isso aqui, tá? Então, eu senti um vazio. Ela sentiu um vazio. Ela tava lá bem, gente. A Lana é assim, maravilhosa mesmo, tá? Aí ela é assim, toda astral, não sei o quê, mas ela dentro tinha um vazio. Um bom marido, uma boa filha, uma A vida. estrutura assim de vida invejável. E aí ela tá lá, mas e lá dentro tem um vazio. Aí vem, vive o processo. Deixa morrer aquilo que tem que morrer. Sabe aquela máscara do sorriso, né? Assim, não a máscara, não vou deixar, não vou mais sorrir, mas espera aí, eu vou olhar também para as minhas dores. Porque essas dores, quando elas forem vistas, você vai, esse vazio ele vai ser preenchido com o quê? Com o seu serviço no mundo. O seu serviço no mundo é o seu dom, é a sua prática, o que que você tem para ensinar para as pessoas, o que é, seja um produto, seja um trabalho, seja uma mensagem que você tenha, você vai ter a força que você precisa para colocar isso para frente. Agora, Daisy perguntou assim: se possível, eu gostaria de saber um pouco mais sobre as aulas. Como a gente vai fazer o curso gratuito na próxima semana, a gente vai ter também um momento de explicar o passo a passo, abrir mesmo. Eu vou abrir tudo, sabe? Como que é? Vou abrir passo a passo das aulas, o que tem lá dentro para vocês, o que vocês vão ver, né, no programa. Mas vocês já vão experimentar isso no próprio curso gratuito, porque nós teremos 3 aulas. E vocês vão perceber que tal qual eu faço aqui na live, exatamente como eu faço aqui nas lives com vocês, de aquecimento, eu também vou fazer no curso gratuito, eu também faço lá na nossa jornada completa. Que no curso gratuito vocês vão experimentar um conhecimento progressivo. Não adianta eu vir aqui com a última aula, entregar a última aula para vocês, sem vocês terem base, sabe? Vai acontecer exatamente o efeito que eu disse no começo. Você já tem um monte de terapia que fez, já fez um monte de informação, já fez um monte de tratamento e você não consegue sair do lugar. Você fez lá coisa na sua religião, fez processo de limpeza, fez ayahuasca, fez medicinas, eu não sei aonde, tocou na mão do Dalai Lama e o seu negócio continua lá. Todas essas coisas são muito boas, são quando você está vivendo o seu processo sem que seu ego seja o seu guia. Se o seu ego estiver lendo a Bíblia, ele vai reforçar para você, com a palavra de Deus ali, ele vai reforçar para você o que você quer ouvir, que é confortável para a sua mente. Por isso, então, só para responder de forma sucinta, a Daisy, que fez essa pergunta, como funcionam as aulas? De forma progressiva, onde a gente navega um pente fino por todas as áreas da sua vida. Mesmo que você ache que seu problema seja só dinheiro, mesmo que você ache que seu problema seja só sexualidade, ou só o relacionamento, ou uma questão de saúde, ou uma questão de problema com pai ou mãe, a gente vai passar pela esfera do eu. Esfera do eu tem o quê? Sua criança interna, seu pai, sua mãe, os seus traumas, seu trauma no seu corpo, o trauma que já está preso no corpo, tudo isso está na esfera do eu. Esfera das relações, o próximo, esfera das relações, relação de casal, sexualidade, filhos, comunicação e visão de futuro de casal. Se eu não tenho, André, um casal, não sei, não, vamos limpar também as correntes que te prendem a qualquer pessoa que você tenha tido relação sexual. É um movimento muito profundo. Esfera das relações, esfera do trabalho, dinheiro, limitação, crenças limitantes, padrão de lealdade que te prende a uma escassez financeira, uma visão que te mostre para onde você vai caminhar e, finalmente, o mapa do sucesso, que é o último módulo, onde você coloca o seu projeto para o mundo, onde você começa a visualizar. Só resumidíssimo, viu, Deise? Aqui, ó, porque eu tenho mais uma pergunta aqui para fazer para Lana, tá? Mas lembra, gente, primeiro passo, não pense agora na jornada. Lembra, progressivo. Eu tô hoje aqui recebendo uma live. Tô ouvindo alguém que viveu esse processo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou me inscrever para o curso gratuito, vou entrar no grupo do WhatsApp, vou pedir para participar do grupo VIP,
que é o grupo VIP? Vocês podem pedir e vocês vão ter acesso. Eu vou liberar o acesso de vocês para o grupo VIP. É um grupo também gratuito que recebe materiais em primeira mão, recebe também um bônus exclusivo no momento que você tiver a oportunidade de avançar, né, pro próximo passo. Tem a oportunidade de trocar comigo, tem um momento do dia que eu deixo o grupo aberto para vocês fazerem perguntas, se apresentar, mandar suas dúvidas, seus medos, uma questão pessoal que você tenha na sua ancestralidade, que você não queira falar de forma aberta num grupo de mais de 400 pessoas, né? Que o nosso grupo tá bombando. Então, eu quero isso mais perto da Andrea. Então, a gente vai ter esse momento no grupo VIP. Se você tá aqui no grupão e não tá no grupo VIP, é só pedir lá para entrar e eu te dou acesso, tá? Então, Lana, a última pergunta, tá? Muito maravilhoso a gente estar aqui, mas realmente, né? A gente não tem todo o tempo do mundo. Quem é a Lana antes e quem é a Lana depois do Vida em Flow? A Lana antes era uma pessoa insegura, mas que achava que ela estava bem. Ela achava que ela estava bem. Mas depois do Vida em Flow, realmente eu descobri que eu sou uma mulher forte, segura e sei da minha capacidade. Hoje eu me vejo dessa forma. Eu era antes uma pessoa totalmente insegura, apesar de muitas pessoas olharem e acharem que não, mas eu era muito, né? Você vê, o vazio lá já mostrava. Eu era muito insegura de mim. Mas hoje eu sei quem eu sou. Porque é aquela história, quando você não sabe quem você é, você não sabe o jogo que você quer jogar, que você tem que jogar. Como eu ia saber o que eu tinha para entregar para o mundo, se eu não conseguir olhar para mim, para dentro de mim? Porque primeiro sou eu. Primeiro eu tenho que cuidar de mim, né? Que é a minha olhar para mim. E depois me acertar com quem eu convivo, aí sim eu estou pronta para ir para o mundo. Que é o que aconteceu. Então, hoje eu me sinto pronta. Então eu sou essa mulher mais confiante hoje. E sempre trabalhando em mim, né? Não existe perfeição, achar que agora eu estou plena, eu faço tudo, eu isso, aquilo, eu não tenho mais medo. Não, tenho todos os meus medos, continuo trabalhando em mim, na minha mente, porque é natural. A nossa mente, que a gente falou, ela vai estar sempre querendo nos puxar de volta para o que a gente era antes, para o lugar seguro, lugar conhecido. Às vezes qualquer dificuldade, desafio, algo que pareça desafiador, a gente tende a dar aquela retraída, mas aí você lembra, não sou mais essa pessoa. Uhum. E aí você vai com coragem, né? Porque o medo vai sempre existir. Você vai com a coragem. Então eu penso que ter participado desse programa foi algo que transformou sim minha vida. A ferramenta do genograma é algo também que eu me entreguei muito para fazer. Porque às vezes a gente vê, as pessoas podem ver os desenhinhos, é só fazer o desenho, não é um desenho. A gente está fazendo uma representação, e para fazer essa representação a gente tem que se conectar com tudo aquilo. E foi muito forte, me arrepiando aqui, né, como a gente fala, foi uma conexão muito poderosa que eu tive. E como eu falava para você, eu não tenho informação nenhuma, lembra da parte do meu pai? Eu não tenho informação, porque acho que essa era a minha dúvida quando foi fazer o genograma, e de muitas pessoas, mas eu não tenho informação do pai ou da mãe, de uma das partes. E foi incrível que você falou, não se preocupe, que você vai saber. E foi realmente, apesar de ter sido... As informações chegaram, mesmo que parecia ser impossível, chegaram informações, que até o final... já há quanto tempo que eu já fiz o genograma? Que até eu comentei com você que no final do ano chegou uma informação para mim, que foi algo assim, surreal de ter chegado. Como que chegou daquela forma para mim? E chegou uma informação que tirou aquela imagem congelada que eu cresci sobre o meu pai. Uhum. Eu tinha uma imagem que estava congelada porque eu só escutava aquela história da minha mãe e de mais ninguém. Até a minha própria mãe talvez nem soubesse disso. Mas quando eu soube disso, aquilo me trouxe muita paz, sabe? Uhum. E tudo isso por causa desse movimento aí com o genograma. Foi incrível. Lana, gratidão imensa. E só para pegar esse gancho aqui que a Lana falou, né? Eu não sei informações. Lembra de uma coisa, gente. O genograma é uma ferramenta viva. A diferença do genograma e da árvore genealógica é essa. Você vai fazer esse genograma com a informação que você tem hoje.
E você vai ficar muito impressionada, que é uma coisa que não dá para explicar e comprovar, né? Como a sua mente provavelmente racional esteja esperando. Mas assim, quando você começa a fazer, algumas coisas começam a se movimentar perto de você e as informações que você precisa começam a chegar. Você fala, o que é isso? Como pode que isso está acontecendo? Então, por isso que vai trazendo muita força. E é uma ferramenta viva por quê? Porque tem pessoas nascendo, tem pessoas morrendo, o tempo inteiro você está ali com o seu genograma, você vai fazer uma representação, poxa, perdi agora minha tia, eu vou lá, eu vou fazer um xizinho na representação dela, vou ter uma oportunidade de honrar e de viver um luto, sabe? Com mais respeito, com mais presença. E isso vai trazendo, vai gerando, você visualizar todas aquelas pessoas, visualizar que tem muito mais gente do lado de lá do que do lado de cá. Que daqui a pouco você é mais um quadradinho ou uma bolinha, né? Ali naqueles desenhinhos do genograma de alguém daqui 3, 4 gerações. Você também tem essa consciência. Pra gente parar de pensar que a gente tem a vida toda pela frente para fazer alguma coisa, sabe? Não, você tem agora para fazer. Então, vamos agradecer aqui profundamente a Lana. Vou fazer uma Obrigada. pergunta aqui, né, para dona Adriana Velar, se ela vai entrar. Se ela não entrar, vou Ela vai, tá, respeitar. tá saindo. Ó, Lana, um beijo. Beijo. Peraí, Lana, não sai assim, não. Deixa uma mensagem. Não combinamos isso, né? Mas assim, ó, Tá. deixa um conselho, deixa a sua voz aqui para essas mulheres. Da Lana, viu? Não é daqui do. Vai, Lana. Deixa eu deixar uma mensagem aqui. Acredite mais em você, sabe? Tira a mente lógica daí, para ela não ficar querendo te sabotar. E confia mais, confia, entrega, solta. Não é que você vai deixar de fazer algo, mas vai com o seu coração aberto. Porque quando a gente quer, para quem quer a mudança de verdade, tudo funciona e tudo acontece. Então acredite em você. Gratidão imensa, Um Lana. Beijo no beijo. seu coração. Excelente dia. Eu também, tchau. Drica Avelar, querida, manda aí sua solicitação. Vou fazer 3 perguntinhas de bate-pronto, hein, gente? Aí. Vai ser uma perguntinha as 3 perguntas super rápidas. Vocês que estão aqui, ó, foi sensacional essa live, me emocionei com isso. Exatamente, gente. Isso é uma pessoa que viveu. A Lana viveu, se eu não me engano, a turma 4, 5 e a 6. Aí ela foi voar, né? Adriana, você precisa mandar, clicar. Aí ela mandou. Mandou. Aí agora a Adriana vai escrever, vai falar. Gente, a Adriana é da turma 7. A turma 7 acabou de acabar faz pouquíssimo tempo. Estamos ativas com a turma 8. E você vai poder falar com a pessoa que acabou de viver o processo, hein? Recente. A Adriana maravilhosa, se superando. Me superando. Boa Já tarde. está se superando. Muito bem. Bem-vinda, Adriana. Gente, eu vou fazer 3 perguntas para Adriana. Vocês já sabem mais ou menos aqui o que que é. Então, se vocês têm uma pergunta, ó, use, viu? Use esse espaço. Tipo assim, se a Andréia não estivesse vendo, encontrei na fila do banco uma pessoa que fez o processo do Vida em Flow, viveu a jornada. Eu vou fazer a pergunta para ela. Vocês podem mandar aqui, tá? Adriana, se apresente, querida. Quem é você? Fala a sua idade, fala a sua profissão, quantos filhos você tem, se é casada, como que é? Muito boa tarde, Andréia. Boa tarde a todas as mulheres que estão nessa live, todas as que vão ver essa live mais tarde, depois. Eu me chamo Adriana, eu tenho 57 anos, eu sou casada, tenho 3 filhos, 4 netos e estou aqui há 5 meses no Vida em Flor. Muito feliz em participar do Vida em Flor. Apesar da mentora dela colocar ela nessa saia justa. Eu pedi para ela de manhã, gente, ela falou assim, ó, não vou fazer, não vou fazer, não vou conseguir. Eu só convidei, né? Falei assim, você quer? Não, não, então tá bom. Mas aí ela entrou e ela falou, sim, eu vou participar. Drica, qual foi o seu maior medo no momento? Sabe assim, ó, gente, sabe qual que é o momento que você tem medo? Você até decidiu no seu coração que você quer entrar. Mas aí tem um momento que você vai lá e vai pagar, né? Pagar para ver.
Então, esse é o momento que todos nós, a gente pensa assim, ai, será que eu faço isso ou eu compro umas blusinhas? Ou eu vou no restaurante, né? Ou eu vou, sei lá, o que que eu vou fazer com isso aqui, né? Porque nem é tanto assim. Adrica, qual que foi o seu maior medo no momento de decidir entrar no Vida em Flow? O meu maior medo foi de não dar conta de participar das aulas, devido horário e devido disponibilidade mesmo. E eu nunca tinha feito um curso online e eu tive resistência. Aí eu falei assim, eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Eu estava no momento que eu precisava, mas eu não estava querendo fazer. Mas aí eu falei assim, não, é mais forte do que eu, algo me chama, eu vou olhar para o que precisa ser olhado. Uhum. Com a cara, com a coragem, com o coração. E foi o melhor lugar que eu encontrei. É, boa, e já vou fingir que a Daisy fez aquela pergunta para mim como que é as aulas. E já vou falar disso, porque é o que a Adriana falou, né? Medo de não dar conta. Então, ó, se você, mulher, tá ouvindo e tá pensando, será que eu vou dar conta de acompanhar a aula? Se você não tiver 1 hora por semana para você assistir uma aula com presença, fazer uma dinâmica, que é quase todas as aulas têm uma dinâmica para você fazer. Na própria aula você vai fazer a dinâmica. Se você não tiver 1 hora para sentar e assistir uma aula, mesmo que não seja ao vivo, você vê a gravação dessa mesma aula. O curso todo é ao vivo, tá? Eu dou ao vivo, não é um curso gravado. Se você não tiver 1 hora por semana para você, esse curso não é para você. Agora, se você falar assim, poxa, eu estou determinada, eu quero olhar para o que precisa ser visto, eu vou dedicar 1 hora da minha semana para esse movimento, você vai fazer. Aí todo o resto é opcional. Participar de um grupo de constelação 1 vez por semana, que está lá disponível, é opcional. Vai ter um momento que você vai poder passar por isso, sim. Mas lá no comecinho, ó, o programa dura quanto tempo? O programa inteiro são 6 meses, porque os primeiros 4 meses a gente tem 1 aula por semana e você já tem acesso a assistir o grupo de constelação, se você quiser. Se você quiser, mas senão você foca só no programa, 4 meses. E os 2 últimos meses é para você participar do grupo de constelação. Tudo aquilo que foi visto. Aí, mas o que que é, André? Eu vou ter que fazer constelação? Não, tem gente que entra, gente não faz. Mas a maioria das pessoas que entram e fazem o programa e quando recebem uma constelação, você não vai ficar constelando para sempre na sua vida. É uma constelação direta e reta, sabe? Ela vem como uma flecha afiada e rompe o que tiver preso no seu sistema. Aquilo que você não deu conta de fazer com as próprias dinâmicas ou com o próprio entendimento da sua mente, a gente vai limpar com as constelações. Então, o programa inteiro, você vai ter acesso, né, assim, a ele por 6 meses. E aí eu tô vendo uma condição especial para que vocês possam ficar mais tempo, mas a gente vai decidir isso na próxima, na próxima semana, depois do curso gratuito. Então, eu vou estar ativa na turma 9, né? Que é a turma que vai abrir para vocês. Vou estar ativa na turma 9 por 6 meses. Olha, 6 meses eu tenho aqui isso aqui que eu preciso, eu tenho todo esse conhecimento progressivo. São 4 módulos, 4 aulas por módulo, então 4 semanas, né? Cada mês a gente faz um módulo. Então são 4 meses que a gente passa junto, tá? Adriana, sua maior superação no Vida em Flow, qual foi? A minha maior superação foi porque, igual você falou aí, com relação às aulas, eu achei que eu não tinha condições de fazer as aulas. E nesses meses que eu estou, aproximadamente 1 ou 2 vezes que eu não participei ao vivo, mas eu participo ao vivo toda semana e assisto a mesma aula 2 vezes depois. Ou seja, eu assisto umas 3 vezes a aula, porque é muito bom, é muito gratificante. Então, uma das superações foi essa, conseguir vencer esse tempo que eu não tirava para mim. 1 hora, igual você falou, 1 hora, se eu não olhasse para mim em 1 hora, não precisava de mais 23 horas para olhar para mim, né? Uhum. Essa foi uma das superações. E a outra superação foi porque eu venci vários bloqueios que eu tinha comigo mesma. Queremos saber um. Vou fingir que eu sou aluna, queremos saber. O Vamos medo, lá.
Sabe por quê? Ó, eu sei que quem tá assistindo aqui tá amando ver a nossa cara linda, né? Mas ela quer saber assim, ó, na prática, no dia a dia, sabe? O negócio lá do salão, qualquer coisa, Dri, que pra ela fala assim, ó, nossa, olha só, realmente, a mulher tinha um bloqueio e ela conseguiu se, né, vencer esse bloqueio. O Ela meu deu um passo. bloqueio, Mostra que você tá melhor do que antes. o meu bloqueio era o medo de ir e fazer algo por mim. A vida inteira eu trabalhei e eu sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio. Mas na hora de ir ter o meu próprio negócio, eu travava. Eu tinha sempre que ter alguém, uma muleta. Eu sempre tinha que ter alguém para, como diz, um culpado. Se der certo, deu, foi eu. Se der errado, foi fulano. Mas eu sempre tinha que ter alguém comigo do meu lado. Eu tinha tanto medo, eu tinha tanta vergonha que eu fechava as portas no meu estabelecimento, eu puxava as cortinas, eu atendia de porta fechada, era só no WhatsApp, e eu tinha vontade de ter o meu próprio negócio e tive que vencer. Surgiu a oportunidade de eu libertar, né, dessas prisões, do medo de ir, e fui, e hoje eu estou vencendo, eu estou no meu próprio negócio com as clientes, mas eu na frente, decidindo, resolvendo, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, sem vergonha, né, de Viu? aparecer, Ó, vocês vão ficar sem conversar. vergonha. Eu venci mesmo a vergonha. A vergonha de falar, a vergonha de ser vista. Eu não queria ser vista. E hoje eu estou localizada, né, num lugar que é uma rua principal da cidade, uma rua de movimento, passa carro, ônibus, todo momento, todo instante. Nos primeiros dias eu fiquei com muito medo, com muita vergonha, que eu estava baixando as portas, eu não tinha voz e eu venci esse medo dentro de mim. Era um bloqueio que eu tinha de quando eu era criança, de ficar sozinha. E eu me cobrava disso. Eu vivia nessa imagem de que eu tinha sempre que ter alguém. E eu estou, né, sozinha não, com a minha própria companhia. Então esse era o maior medo. Então sempre eu era dependente emocional e dependente presencial, de sempre ter alguém junto comigo. E eu venci, estou vencendo. Que bonito ouvir isso, né? De uma mulher com 57 anos de idade, que sempre trabalhou, né? Mas sempre precisou de alguém e teve ali a oportunidade, porque na verdade isso é uma oportunidade de crescimento. Verdade. Crescimento. Quando você vai. E é um grito, uma emancipação também. Eu vou agora, com as minhas próprias pernas, fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu falo muito quando a gente vai falar de escassez financeira, já fica esse bônus aqui para vocês e para a Drica também, né? Vamos falar de escassez financeira. Falo assim, gente, vocês têm muito mais medo do sucesso do que do fracasso. Muito mais medo do sucesso do que de ficar na escassez financeira. Porque a escassez financeira, ela já é confortável, ela é conhecida, é o que a sua mente conhece. Então, assim, faltar, todo mundo falta, faz piada, faz não sei o quê. Quando você começa a dar certo, começa a vir pensamento na sua mente. Você vai lá e você se sabota. Por quê? Porque se eu der certo, eu vou agora enfrentar problemas que eu não conhecia. São bons problemas, né? Mas assim, que eu não conhecia quando eu vivia na escassez, quando eu vivia a dor da falta, né? Então o sucesso, ele amedronta muito mais do que o próprio padrão, né? Da escassez. Então é isso que a Adriana está experimentando e ela precisa vencer isso. Para isso, precisou o quê? Vamos trazer de novo esse tema, porque é Sexta-feira Santa mesmo, tá? Algo precisou morrer. Quando algo precisa morrer, para que você dê espaço para que algo novo renasça, renasça não, nasça, algo novo nasça, você vai viver também um luto, você vai viver um apego, você vai viver uma dor. Você fala, nossa, mas eu tô dando certo, por que eu tô chorando?
Então é por isso que a gente precisa entender como funciona essa mente, né? Cabeça cabeçuda, sabe? Por que eu tô querendo ir para lá e meu corpo tá me levando para trás, né? Eu não tô conseguindo agir. Última pergunta pra gente fechar e liberar vocês. Gente, vocês são muito incríveis de estarem aqui bem nesse feriado. Eu até pensei que ia flopar essa live, mas vocês estão aqui firmes e fortes. Ó, vou fazer a última pergunta para Adriana. Então, quem tem uma pergunta para fazer para Adriana já faz também, tá? Antes da gente liberar ela. Quem é a Adriana antes? Lembra bem, ó, e lembra assim, pensa lá, né, Adriana antes, né? Isso aí que você falou um pouco, mas quem é a Adriana agora? E vamos falar bem assim, se fosse para as pessoas que estão mais próximas de você, assim, que veem você, que veem o seu dia a dia, como elas enxergavam a Adriana antes e como elas veem essa Adriana agora? Elas enxergavam a Adriana, e eu era uma Adriana muito insegura comigo mesma. Eu tinha medo de fazer para mim, fazia tudo para os outros e tinha medo de fazer para mim, medo de olhar para mim, medo de caminhar comigo. E eu era muito insegura comigo mesma. E hoje eu sou uma Adriana segura, uma Adriana tranquila, uma Adriana que tem paz. Hoje eu encontro a paz. Eu estava com a minha espiritualidade machucada, eu estava sendo religiosa e hoje eu estou curada. Eu estou curada comigo, eu estou segura, eu estou feliz, eu tenho tranquilidade. As pessoas olham para mim e falam: eu estou gostando de ver o seu crescimento, o seu amadurecimento. Ontem mesmo eu ouvi de uma pessoa: nossa, eu estou gostando muito de ver como você está. Aí eu falei, né? A gente tem que crescer e a gente vai mudando e vai crescendo. E graças à ajuda, né, de Deus, graças à ajuda do Vida em Flor, que foi olhar, né, para dentro de mim, foi estar no Vida em Flor, olhando com os processos das aulas, que eu fui, né, tirando toda a capa que eu tinha antes, toda a capa do medo, da insegurança, da vergonha. E hoje eu tenho a tranquilidade, a paz. Hoje eu sou uma mulher segura em Cristo Jesus. Já que você falou também isso, eu fiquei assim, né? E eu tô falando, eu tô fazendo pergunta, gente, porque talvez vai algumas perguntinhas aí na cabecinha de vocês, sabe? Qual que é a diferença da mulher Adriana com essa espiritualidade curada do que era a Adriana religiosa? Que você falou assim, né? Eu era religiosa, mas eu tava com a espiritualidade ferida. Então, fala disso pra gente. Religiosa é porque a gente acha que Deus é culpado de tudo. Se deu certo é Deus, se não deu certo é Deus. Eu vou de corpo, né, na igreja, e tudo que acontece na vida da gente que não deu certo, a gente acha que é Deus. A parte da gente que a gente tem que fazer, que Jesus, né, disse, faça a sua parte, que eu te ajudarei. Eu tinha medo de fazer essa parte. Eu tinha medo de ir, de tomar atitude. Então, eu ficava, né, a minha vida toda pedindo a Deus: Deus, eu quero, eu quero, eu quero. Mas na hora de ir, de pegar a minha cama e andar, ou tirar a minha capa, eu ia com a minha capa. Eu ficava sentada, né, esperando que alguém fizesse por mim. E aí você fere a sua espiritualidade, a sua crença. Mas acontece que quando você falou, né, trabalha o lado espiritual. E eu lembro que você falou, gente, pega a sua fé. E eu falei, meu Deus, é hora de eu me reconectar com o Senhor. E eu me reconectei, não que eu não tinha, mas estava abalado. Reconectei com mais fé, com mais força. E sempre, olha, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, na minha frente, segurando nas minhas mãos. O único dependente que a gente tem que ser é da nossa espiritualidade. Seja Deus, seja o que for. Cada um tem a sua fé, a sua crença. Nós temos que nos apegar
a essa fé, a essa crença, para que nós podemos ir em frente. Igual Jesus falou, ainda que esteja morto, viverá. E a gente vive no mundo morta de sonhos, morta de atitude, morta de decisões. E eu vivi novamente. Eu morri, aquela Adriana, né, insegura, e nasci, ressuscitei uma Adriana nova, confiante, com mais fé. E, inclusive, eu tinha muita dificuldade de acordar cedo. E uma das coisas que eu venci, hoje o meu relógio desperta 5h15, 5h20, eu já estou acordada. E a minha vida mudou depois que eu comecei a acordar cedo. Acordar cedo, fazer as minhas orações, me preparar mais cedo, tomar um café com calma, com tranquilidade. Isso é prosperidade, isso é paz, isso é harmonia dentro de casa. A gente fazer a harmonia, ver o sol nascer, ver a luz chegar. E isso foi transformador na minha vida. Pelo serviço 8 horas, eu chego no serviço 7 horas, 7h30. Para mim, isso é bom. Para outros, não é. Mas eu, nesse momento, é gratificante para mim. Eu chego cedo, eu preparo o meu ambiente. Eu estou em paz comigo, andando com Deus, com muita fé, com muito amor. E isso, a vida da gente se torna diferente. Isso, excelente. E só para fechar aqui esse tema, não importa qual é a sua religião. Não. Eu nunca pergunto para nenhuma das mulheres que religião que elas têm, o que elas têm. Mas na hora que a gente fala assim, quando eu falo espiritualidade, você tem uma espiritualidade dentro de você. Tem gente que vai falar de Deus, tem gente que vai falar de Jesus, tem gente que vai falar de algum santo, tem gente que vai falar de uma luz, do universo, não importa. Então é você fortalecer isso, porque isso precisa te guiar. Isso que precisa te guiar, não adianta eu vir falar. Então, por isso que é em vão vocês ficarem perguntando qual que é, André, a sua religião, como algumas pessoas vêm e perguntam, e é meio que uma condição, sabe? Para a pessoa falar, olha, se você estiver preocupado com a minha religião, para você viver o seu processo, já chegou na escola errada, né? Mas, né, assim, só para tirar aqui nas dúvidas, eu sou cristã católica, mas isso não interfere em nada. Em nada. Então, assim, você seja evangélica, budista, espírita, sei lá, kardecista, não sei nem os nomes das religiões todas, mas não importa. O seu processo é seu, é individual. Então, na esfera do eu, a gente acende esse primeiro ponto. E não se preocupa. Se você tá brava com Deus, se você tá chateada, se você não acredita, eu não vou ficar forçando ninguém, mas, assim, alguma coisa aí dentro, uma fagulha, um pouquinho, vai te acender. E isso você vai aprender de um jeito, assim, que foi, inclusive, algo que me tirou das trevas, assim, né, na minha vida, assim, foi muito importante. Então, vamos agradecer também aqui a presença da Adriana. Muito obrigada, Adriana, pela sua presença, pela sua luz, por ser quem você é. Vergonha de mostrar essa cara maravilhosa aí, né? E tão sábia como você é. Então, você é sempre muito bem-vinda no Vida em Flow e aqui também nesse espaço. E gratidão a todos vocês pela nossa troca, né? Por essa energia. Quero falar para vocês que teremos live ainda sábado e domingo. Mesmo assim, porque a gente vai começar o nosso curso na segunda-feira. E quando a gente começar, eu preciso que você tenha os temas de sábado e domingo vão ser colocados lá nos stories. Vocês vão poder votar, vocês vão poder decidir qual é o tema que vocês querem ouvir aqui no sábado e no domingo. Mesmo que você não veja ao vivo, né? Você veja a gravação. A gravação de todo o aquecimento tá lá no feed, gente, desde segunda-feira. A gente está fazendo. No YouTube também tem. Eu subi lá no YouTube para vocês essas aulas, para ficar mais compactado, tá? Então, vamos despedir e vamos sair juntas, tá, Adriana? Vamos fechar essa live juntas. Okay. Um beijo no coração de vocês. Gratidão. Gravem agora essas informações que vocês receberam no coraçãozinho de vocês, para vocês não ficarem ouvindo só de mim, né? E seu ego começar a falar, tá estranho. Eu preciso, né? Mostrar pessoas que já passaram por esse processo. E dentro vocês vão ver muito mais pessoas também, como você, não importa a sua idade, não importa a sua dor, sua dificuldade, se você é muito bem de vida, se você sente que está no fundo do poço,
Não importa, pode vir porque é para você. Pessoas que já chegaram aqui, depressiva, suicida. Sabe o que que é isso? Depressiva, suicida. Eu falo assim, olha, se você garantir a primeira semana, o resto eu garanto. Ah, então eu vou fazer. A pessoa faz. Então qual que é a sua dor, mulher? Não viva com essa dor sozinha e principalmente, invista em você. Tempo, intelecto, recursos. Invista em você. Se tem uma coisa que vale a pena você investir nessa vida, é em você, é no seu próprio crescimento. Beijo no coração de vocês. Beijo. Gratidão. Beijo, Tri. Tchau, tchau. Fiquem É com uma Deus. chance para vocês, mulheres. Tchau, tchau.